Olá, seja muito bem-vindo. 19 de junho, segunda-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Nádia Leite para conversarmos sobre o processo de luto. Oi, Nádia, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação para a gente falar de um tema bem importante e talvez, não sei se é a primeira vez que a gente traz aqui no Bom Dia Jacareí. Então, bem bacana a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia, João. É um prazer, estar aqui no programa e falar sobre esse tema é super importante, ainda mais quando a gente fala do tema luto, e quando a gente ainda foca no luto parental, no luto dos pais. Sim, eu acho que seria até o principal, o principal tema que a gente vai tratar no programa de hoje. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, quais são as fases do luto? Eu não sei se esse modo de dizer, de descrever como fase, esse processo de perda, se é assim que nós definimos, mas existe mesmo, momentos diferentes de sentimentos, é um turbilhão de coisas que acontecem. Como que a gente consegue definir isso, Nádia? João, é super importante frisar que o luto ele é um processo individual, ele é um processo singular. Então, a gente não fala em fases do luto. Afinal de contas, a gente não está falando de um jogo, onde a gente vai passar por fases e vai chegar ao final do processo. A gente trata o luto como um processo dual. Então, é um processo onde, ora, nós vamos visitar a dor, o sofrimento, e, ora, nós vamos fazer o ajustamento à realidade, Então, eu falo, é muito comum, no início, a gente visitar mais vezes essa dor, e fazer o ajustamento. Então, é um processo de readaptação, Então, após uma grande tragédia, Então, eu diria que é uma reconstrução de uma vida. Uhum. E como lidar com esse processo? Acredito que cada pessoa, sente de um jeito. Eu, particularmente, perdi minha avó há uma semana, Dona Dita, que Deus a tenha. E para mim, assim, foi um processo triste, claro, mas, assim, ela já tinha 91 anos, por exemplo, eu consegui compreender que é algo que poderia acontecer. E quando a gente inverte o jogo, um pai perde um filho jovem ou ainda criança, como é que isso... Como que é para que, enfim, eles possam passar por isso? Claro, as lembranças vão continuar, mas possam compreender esse fato que aconteceu. João, é super importante a gente entender que, enquanto profissional, o nosso papel é acolher, escutar e validar aquela dor, autorizar, na verdade, eu falo, o processo de psicoterapia, o paciente, o enlutado, ele é autorizado a sentir aquela dor. Até porque a sociedade, ela não está preparada para nos ver sofrer, Então, é muito comum as pessoas quererem nos tirar do sofrimento, Como pais, é super importante que a gente tenha paciência, Porque é um processo muito doloroso, que pode durar um ano, ou a vida toda, Então, como a gente falou, não é um processo de fases. Então, ora a pessoa vai visitar a raiva, ora ela vai visitar a saudade, ora ela vai visitar momentos de alegria, momentos de lembrança. Então, a gente transita em muitos sentimentos, durante muitas vezes um período até que curto, mas com o passar dos anos, isso tende a se acomodar, Então, sem dúvida, é importante que a pessoa busque ajuda quando ela sentir que ela não está dando conta desse recomeço, dessa reconstrução. Agora, Nádia, você tinha comentado da sociedade não querer nos ver triste. Como que alguém de fora pode se comportar com alguém que está num processo de luto? Um colega de trabalho, um parente mais distante, enfim. Quais seriam, assim, o que você diria para que essa pessoa trate com empatia, com respeito, uma situação que não está fazendo mal a ela, não está sofrendo, mas, enfim, ela vê alguém próximo que está passando por esse processo. Como agir? O que você diria para esse tipo de situação? João, é super importante que a pessoa primeiro perceba se ela dá conta de acolher aquela pessoa, Porque, como você falou, cada pessoa está vivendo o seu processo também, Então, quando a gente pensa até na família, Então, quando, por exemplo, uma mãe, um pai perde um filho, um avô também perde um neto, Um irmão perde um irmão, um tio perde um sobrinho. Então, a família está enlutada, E cada pessoa vai lidar de uma forma com esse luto. Então, é super importante o papel
papel da comunidade, né, da igreja, dos amigos, do trabalho, né, porque muitas pessoas já retornam ao trabalho depois de 5 dias, por exemplo, né, de licença. Então, é super importante que a gente respeite, que a gente fale o nome da pessoa que faleceu. É muito comum as pessoas não quererem também falar, né, e tratam como filho ou acontecimento, mas evitam falar o nome. E para o enlutado isso é super importante, e ainda mais quando a gente fala de filho, né? Eu falo, o filho é para sempre filho, né? Então eu falo, não existe ex-mãe, né? Então quando a gente fala até de lutos, né, por perdas gestacionais, por natimortos, né? Então assim, para sempre seremos mãe. Então, acho que é importante que, na dúvida, se você não sabe o que falar, silencie, né? Porque dependendo da fala, isso realmente pode marcar muito, pode magoar muito, né, o pai ou a mãe enlutado. Muito bem. Nádia, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar também. Porque o Corpo de Bombeiros de Jacareí recebe veículo para combate a incêndios que vai atender também os municípios de Santa Branca e Igaratá. Confira detalhes na reportagem. Nós sabemos o quanto é importante para o município uma viatura dessa, tendo em vista que a estação do Corpo de Bombeiro aqui em Jacareí atende não só Jacareí, mas Igaratá e Santa Branca. Então é uma viatura que vem reforçar o combate a qualquer emergência que nós tivermos na nossa região e proteger mais a nossa população. Jacareí recebe hoje, dia 15 de junho, o Autobomba Salvamento ou Veículo de Combate a Incêndio, que veio a somar a frota de veículos aqui da Corporação de Bombeiros da cidade com recursos vindo do Estado. E teve até cerimônia de entrega da chave, onde estiveram presentes representantes dos poderes executivo e legislativo, além dos oficiais do Corpo de Bombeiros de Jacareí. Essa viatura de combate ao incêndio que chega para Jacareí neste momento é de grande importância, porque é uma viatura nova, com novos equipamentos, com mais segurança, com mais agilidade para atender a população de Jacareí, também Igaratá e Santa Branca. O Autobomba Salvamento recebe esse nome porque dentro do veículo existe um reservatório de água, além de ser equipado para realizar vários tipos de resgates. Esse veículo ele tem a capacidade de transportar 4.000 litros de água, além do que ser adicionado extrato formador de espuma, ou seja, ele atende incêndio em materiais sólidos inflamáveis e também em líquidos inflamáveis, tá? Além do que proporciona a condução de materiais de salvamento, ou seja, para retirada de pessoas em locais de risco, pessoas presas, né, em acidentes de trânsito ali nas ferragens, tá? Além do que equipamentos de mergulho e também os de incêndio. O veículo foi entregue ao Corpo de Bombeiros de Jacareí através de um acordo entre as secretarias municipal e estadual. Tendo o conhecimento que o Estado iria investir numa parcela de caminhões como este, para ser distribuído entre algumas cidades do Estado, a gente pediu prontamente a ajuda do nosso deputado André do Prado, que intercedeu junto à Secretaria de Segurança, e nós conseguimos que Jacareí fosse uma das prioridades e que esse investimento também fosse aportado aqui na nossa estação, tendo em vista que esse caminhão é importante e é um investimento de R$1,5 milhão que vem para Jacareí para fortalecer cada vez mais o nosso Corpo de Bombeiro. E, segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros, o aumento da frota de veículos na corporação é muito bem-vinda. Major, o que uma nova viatura de combate a incêndio representa aqui para a cidade? Ela representa a necessidade que a região aqui demanda, né? E principalmente o nosso município de Jacareí e imediações, que a gente não atende tão somente a cidade de Jacareí. No ano passado, como um exemplo, nós tivemos pouco mais de 2.000 ocorrências, solicitações de ocorrências aqui na cidade de Jacareí, das quais 1.097 pessoas foram atendidas. Muito bem, agora voltamos a falar com a psicóloga Nádia Leite, convidada de hoje aqui no Bom Dia Jacareí. Nádia, agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre o papel da religião. Muitas pessoas se apoiam, ou até, a gente estava conversando, se distanciam da religião no momento de luto. Eu acho que isso é particular de cada um, é claro, mas queria que você comentasse um pouquinho do papel da religião num processo de perda, enfim, que a gente está tratando hoje. Sim. A religião, sem dúvida, né, eu diria a espiritualidade, né, ela é super importante, né, então a gente percebe que realmente muitos pais, muitas pessoas se apegam à espiritualidade e realmente ela traz um conforto muito grande, né, porém outros, né, se afastam, né, principalmente no início do processo, onde acreditam muitas vezes que isso foi injusto, né, que Deus não poderia ter
feito isso. Então, eu diria que, novamente, é um processo, né? E isso vai se ajustando e se alterando, né, no dia a dia. Mas a maioria das pessoas se apegam, sim, e a espiritualidade é um pilar super importante nesse processo de luto. Você acredita que é mais na parte do conforto, né? Do consolo mediante essa situação, né? Sim, seria uma busca, né? Até mesmo de respostas, de consolo, né? De você acreditar no reencontro, né? Então, tudo isso é muito individual e, sem dúvida, é essencial. Então, as pessoas que se apegam, realmente, elas ressignificam, talvez, eu diria que até de uma forma mais rápida, né? Então, é importante, sim. Você acredita também que esse suporte, muitas vezes, da comunidade, da igreja, enfim, vamos colocar a igreja, Sim. mas outras religiões também faz um papel importante nesse processo, né? Porque eu acredito que as pessoas podem se apoiar, né? Sim. Como uma comunidade, abraçar essa pessoa que está passando por esse momento e conseguir, enfim, dar um consolo, dar um suporte. Sim, quando a gente fala, né, do apoio, é importante, sem dúvida, o apoio familiar, o apoio do trabalho, o apoio, né, das UBSs, o apoio da comunidade, seja da igreja, das escolas. Então, como é um tema, na verdade, o luto ainda é um tabu, falar sobre morte ainda é muito difícil, as pessoas não sabem como lidar. Então, por isso a importância da gente falar sobre esse tema, né, de levar informação para a sociedade, para que essas instituições, né, elas consigam acolher uma pessoa enlutada. Porque, como a gente falou, né, João, as pessoas não querem nos ver sofrer. Então, as pessoas querem nos tirar daquele espaço de dor. Mas viver aquela dor, ela é importante e faz parte do processo individual de cada um. É claro que cada um vai lidar de uma forma. Então, a gente percebe muito isso, né, num casal. Quando a mãe, muitas vezes, ela expressa muito mais. O pai, muitas vezes, silencia, né, e ele é visto aí como um papel de suporte, né, mas não significa que não esteja sofrendo, né? Então, se a gente pega numa mesma família, cada um vai lidar de uma forma com o luto, né? Então, eu conheço, por exemplo, mães que perderam filhos e ficaram 15 dias em silêncio. Já outras sentiram a necessidade de falar, né, de se comunicar, de se expressar. A gente vê nas redes sociais, hoje as redes, né, promovem muito esse lugar de desabafo, esse lugar de homenagens, né? Então, tudo isso faz parte do processo individual de cada um. Como você comentou, acabou de dizer, né? Cada pessoa vai se sentir à vontade de se expressar de uma maneira, né? Então, é entender e respeitar também do porquê que essa pessoa está agindo daquela maneira, porque é o modo que ela encontrou, né? De como se expressar, de como, enfim, compartilhar esse momento de dor com outras pessoas, né? Da família, Sim. enfim. E, na verdade, João, não tem certo e não tem errado, né? Então, precisa fazer sentido para o enlutado, né? Então, eu vejo, por exemplo, também, eu falo, o primeiro ano é o ano mais difícil do luto, né? Que são as primeiras datas. Então, existem pais, por exemplo, que guardam pertences por muitos anos, né? Existem outros que querem se desfazer de tudo logo de imediato, né? Então, eu falo, por isso que é a importância de ter uma pessoa, um apoio, e esse apoio pode ser um familiar ou pode ser alguém da sociedade, como a gente falou, um amigo, né? Um conhecido, mas que coloque a pessoa para refletir, né? Então, por exemplo, eu vou desfazer de tudo, mas será que não vale a pena guardar algo, né? Guardar uma lembrança, né? Então, é alguém que vai ali suportar o enlutado naquele momento tão difícil. Muito bem. Realmente é um processo, né, Nádia? Sim. Vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, tá bem? Porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está promovendo o curso de fabricação de produtos de confeitaria. A iniciativa acontece em parceria com o Senai, Sebrae e Cruzada da Assistência, onde acontecerão as atividades. O curso tem início no dia 29 e é exclusivo para maiores de 18 anos. A carga horária total é de 48 horas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de junho através do formulário disponível no site da Prefeitura Municipal. Pois bem, as inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, estão abertas. Essa modalidade de ensino é destinada a pessoas a partir dos 14 anos de idade que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar antes. Saiba como se inscrever. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental de todo cidadão. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas quando crianças. E é por isso que têm dificuldades para ler e escrever. Pensando nelas, a Secretaria de Educação mantém o programa EJA, Educação de Jovens e Adultos. O objetivo principal ali, principalmente da escola, né, é
está ajudando essas pessoas a se alfabetizarem, né, a ler, escrever, entender o significado de um panfleto de supermercado, entender o letreiro de um ônibus, até mesmo a Bíblia, né, que a gente tem pessoas de religiões na escola. Então, é essa a ideia principal da escola nesse momento para esse público. A gente precisa oportunizar a todos a educação. A leitura, a escrita, a matemática, ela é muito importante. Ela faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Para Maria, a idade não é um impedimento para aprender novas coisas. Ela acredita que nunca é tarde para buscar conhecimento e, mesmo aos 79 anos, não desistiu de seus sonhos. O maior desafio é escrever. Porque ler eu sei, mas escrever eu não sei. Então esse é o maior desafio. Mas para mim, para ser honesta, é aprender a ler e escrever, porque o meu sonho é aprender a escrever para aprender a falar um pouquinho o idioma francês. Com um sorriso no rosto, Gislaine também está provando que nunca é tarde para novas conquistas. Eu voltei, porque eu sei ler e sei escrever, né? Aí eu voltei para me empenhar mais nos estudos, para me, lá para frente, crescer. A EJA conta com um time de professores dedicados e comprometidos em ensinar e orientar seus alunos. Entre eles está a professora Aline, que atua há 3 meses no programa e já tem transformado a vida de muitos estudantes. A maior dificuldade de dar aula no EJA é conscientizá-los da importância de não desistir. É cativar diariamente para que eles tenham vontade e amor em vir na escola, para que eles sintam que a escola é o segundo lar deles. As inscrições para essa modalidade de ensino já estão abertas em diversas unidades escolares aqui em Jacareí. Jovens, adultos e idosos que não concluíram o ensino fundamental podem se inscrever e aprender a ler e escrever. As aulas acontecem todos os dias da semana, das 18 até as 22 horas. O conselho que eu dou é para que as pessoas que têm vontade e querem não desistir, procurar uma EJA e vir estudar, porque a EJA está aí para dar oportunidade para nós. Bom, agora voltamos a falar com a Nádia Leite, psicóloga, hoje, né, tratando sobre esse processo de luto aqui conosco. Nádia, esse tema tem ganhado uma relevância tão grande, né, que a gente estava até conversando, que pode virar um projeto de lei, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Sim, João, esse tema, na verdade, o luto parental, eu conheci, na verdade, eu me aprofundei sobre a importância dessa conscientização através da ONG A Madalena, né, que é uma ONG do Rio Grande do Sul, que existe desde 2013, né, onde a Tatiana, que é presidente da ONG, perdeu a filha, né, recém-nascida, com 17 dias de vida. E eu tive um processo, na verdade, eu sou mãe enlutada também, né, e eu conheci a Tatiana nesse período, né, e agora esse ano eu me uni, né, à ONG para que a gente possa implantar nos municípios do Brasil semanas de conscientização sobre o luto parental, porque no mês de julho, o mês de julho é considerado o mês internacional do luto parental, tá? Então, e daí eu volto a reforçar a importância da gente falar sobre esse tema tão delicado, né? O luto por si só, as pessoas já vivem muitas vezes em silêncio, né? O luto muitas vezes acaba sendo solitário e para os pais isso não é diferente, né? E é muito difícil, como a gente falou, para a sociedade entender que é uma dor na alma, né? É uma dor eterna que vai se ajustando, ela vai se acomodando, né? Ela vai encontrando o seu espaço dentro de cada um, né? Mas a gente precisa falar sobre isso sim, tá? Então agora esse mês deve ser aprovado aí, né? Se Deus quiser, um projeto de lei para que em julho a gente possa ter uma semana aqui no município de Jacareí para falar sobre esse tema. Legal, né? Fica uma data oficial, enfim, né? Registrada no município para tratar desse tema que a gente está comentando. E como você comentou, né? Parte da vida, né? Perdermos pessoas, até porque um dia nós iremos também, a gente só não sabe quando. Sim. Então, é interessante, né, que tenha uma data para
para celebrar. Celebrar, quando eu digo assim, né? Rememorar as pessoas que já foram, enfim, para tratar desse assunto. Né? Exatamente, João. Acho que isso que você falou é super importante, né? É a gente ter uma semana, né, no ano que a gente possa honrar e homenagear os nossos filhos, né? Então, aqui eu me refiro ao luto parental, mas sem dúvida a todos, né, os enlutados, a todas as pessoas que perderam entes queridos. Mas é super importante a gente ter esse momento, né? E julho será um momento dos pais, né, para que a gente possa ter essa fala mesmo, falar sobre isso e nos sentirmos, né, aí acolhidos, né, respeitados e realmente honrando e homenageando os nossos filhos. Sim, claro. Nádia, nós vamos fazer uma breve pausa, mas no segundo bloco voltamos a conversar, tá bem? Tá ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a descriminalização de drogas. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já.
Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 20ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, comentou um requerimento de sua autoria direcionado ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que cobra melhorias na rodovia Geraldo Scavone. Acompanhe. Presidente, essa DR, Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, eu já fiz vários requerimentos lá do lado de Vila Branca, na rodovia Geraldo Scavone, e eles até agora não pintaram isso lá. Eu quero mostrar a foto aqui para ver como é que está lá, olha a situação disso aí. Não tem faixa, não tem nada naquele local. Aqui a outra foto, aqui, ó. Como é que pode essa situação chegar na nossa cidade e não é da prefeitura, da DR? Então ela tem que tomar essa providência. Porque o carro que vem não vê nada. Acho que não tem lombada naquele local. Então eu fico ao lado do Vila Branca, gostaria que eles tomassem providência e mandassem pintar aquela lombada lá. E o vereador Roberto Abreu, também do União Brasil, se manifestou sobre o julgamento das contas de 2020 do Executivo Municipal. Ele lembrou que naquele ano começou a pandemia e, por isso, gastos tiveram de ser revistos. Confira. Quando a gente fala em 2020, eu não estava aqui nessa casa, alguns vereadores também não estavam aqui nessa casa e eu estou aqui apenas há 4 meses. Mas preciso ressaltar que a gente vivenciou esse momento tão difícil da cidade, que foi a pandemia, o Covid-19. Chegou e desestruturou todas as cidades, não foi só Jacareí, mas todo o mundo. E o prefeito Isaías Santana, junto com Edgar Sazaki, enfrentaram esse desafio de maneira de frente, verificando as necessidades, olhando a cidade. Pode ver aí na aplicação da saúde que o mínimo era 15%, foi até 29% a aplicação do orçamento. Nós percebemos, como o próprio prefeito nos falou, que ele não cumpriu os 25% da educação, mas segurou. Depois houve uma resolução lá do Congresso autorizando a utilizar esse dinheiro posteriormente. O que a gente percebe nesse governo é um governo sério, um governo ético. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E hoje o Bom Dia Jacareí está recebendo a Nádia Leite, psicóloga, que é com quem nós vamos voltar a conversar agora nesse segundo bloco, né, Nádia? Sim. Bom, nós recebemos 2 perguntas aqui. Na verdade, a primeira é apenas uma colocação, que a Regina Pimentel falou: a paz de Jesus, deixa um beijão para minha prima Nádia, parabéns. E agora, uma pergunta mesmo de um espectador: se é comum, Nádia, que casais se separem após a morte de um filho? Sim, João. Isso não é, na verdade,
incomum, né? Pode acontecer, tá? Mas também não é uma regra, né? Porque o que acontece é, como a gente falou, a mulher expressa de uma forma o luto, o homem de uma forma muito mais silenciosa. E esse desencontro dessas expressões muitas vezes pode ocasionar, né, um segundo luto, né, que no caso realmente é a separação desse casal, né? Então é importante que a mulher e que o homem entendam que o processo é individual, cada um vai elaborá-lo de uma forma, né? Então realmente eles precisam serem acolhidos, né? Entre eles, muitas vezes, né, isso não acontece, daí a importância da rede de apoio, né, das outras pessoas para que possam dar esse suporte ao casal, tá? Mas infelizmente isso pode acontecer sim. Você também acredita que talvez num momento como esse a pessoa também tem que ter uma autoestima de entender assim, se eu chorar na frente de alguém, tanto faz, isso não é um problema, porque só eu sei o que eu tô passando, vamos supor que, como você tinha comentado, às vezes da figura masculina. Porque, poxa, eu vou chorar na frente de outras pessoas, como que vão pensar nisso? E ele ter essa força psicológica de tipo, ninguém sabe o que eu tô passando, como que ele pode, tipo assim, eu vou me permitir sentir o que eu estou sentindo? Como que ele pode trabalhar isso para que, entendeu? Ele exprima o que ele simplesmente está sentindo naquele momento, sem julgamentos? Sim. Na verdade, João, cada um vai elaborar de uma forma, como a gente falou. Então, assim, o homem, provavelmente ele vai chorar muito mais às escondidas, né? Então, talvez no banho, dirigindo, né? A mulher, ela é muito mais expressiva, né? Mas, porém, é super importante se permitir, né? Se permitir sentir, como a gente falou, e vai oscilar aí em diversas emoções, né? Como também se permitir dizer não ir a lugares, né? Principalmente nos primeiros anos, né? Então, de repente, não ir à festa do amigo, né? Não ir ao evento da igreja, né? Respeitar realmente o seu processo, o seu silêncio, né? Porque não é uma regra, né? Ah, vamos sair e tudo vai ficar bem, você vai ficar feliz. Não. Então, muitas vezes, não ir é a melhor opção. E é aquilo que a gente fala, o alerta é quando isso se estende, né? Então, eu nunca quero ir, eu nunca estou feliz, né? Eu não tenho vontade de continuar a viver. Daí é a hora de pedir ajuda. Legal, interessante até você comentar isso, porque eu ia até já emendar essa pergunta, porque você estava caminhando falando... num momento agora em que a pessoa não se permite mais ter uma vida social, ou não se permite mais buscar momentos de lazer, de prazer, aí você encara como um momento de pedir uma ajuda psicológica, né? Sim, quando isso se estende, tá? Mas pontualmente, né? Não quero o primeiro Natal, quero ficar sozinho, tudo bem, né? Ou o primeiro Natal, quero fazer a comida que o meu filho gostava, tudo bem, né? Então você pode sorrir, você pode ter momentos felizes, porque é muito comum também na fala das mães, nossa, mas eu vou passear, eu vou para uma viagem, mas eu acabei de perder o meu filho. Mas você pode ter momentos felizes, né? Até porque muitas têm outros filhos. Então, realmente dar um novo significado à vida, é reconstruir a vida depois da tragédia, né? Então, a gente pode sim visitar a tristeza e também visitar a alegria, né? Fazer esse ajustamento aí para a nossa realidade, né? Para a nossa rotina. Sim, claro, com certeza. Nádia, eu vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar. Porque o Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, irá realizar nos próximos dias 26 e 27 de junho a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Jacareí. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser realizadas pela internet, pelo link no site da Prefeitura. A abertura da conferência acontece no dia 26, das 7 horas da noite e vai até às 9 horas da noite, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Já no dia 27, o evento acontece na parte da manhã, a partir das 8 horas e vai até às 5 horas da tarde no Complexo Educacional Paulo Freire. Pois bem, mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal está analisando a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O julgamento começou em 2015 e pode ser retomado nos próximos dias após sucessivos adiamentos. O tema é polêmico e tem dividido opiniões. Veja mais informações na reportagem. Agora em junho, o Supremo Tribunal Federal retomou um julgamento que começou em 2015 e pode resultar na descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Já há 3 votos favoráveis
a algum tipo de flexibilização. Para este defensor público, trata-se de proposta simples, mas que gera polêmica por causa das dúvidas que aparecem. Esse julgamento é um caso antigo de Diadema, em que um defensor público, atendendo uma pessoa que foi presa com 3 gramas de maconha, ela acabou sendo condenada por porte de drogas para consumo pessoal. E ele alega no Supremo que essa conduta de portar drogas seria inconstitucional a criminalização. Então, o pedido, na verdade, é de descriminalizá-la. Ou seja, impedir a incidência do direito penal sobre aquela conduta. Isso não significa a legalização das drogas, muito menos uma liberalização geral do uso de drogas ou mesmo do comércio. No STF, as controvérsias são saber se o usuário causa dano à sociedade, em que medida o Estado pode interferir na escolha da pessoa e se cabe ao Supremo deliberar sobre o assunto ou se seria isso uma tarefa do Congresso Nacional. O ideal é que essa discussão fosse travada de fato no Congresso Nacional, que houvesse uma alteração legislativa, inclusive para você ampliar o debate, se o Brasil pretende legalizar ou não o comércio de drogas, como aconteceu no Uruguai, aconteceu em Portugal, acontece em diversos estados dos Estados Unidos, mas isso não está sendo feito. A discussão, então, acontece no Supremo pelo seguinte sentido: há princípios constitucionais, direitos fundamentais, como a intimidade e a vida privada. Esses direitos, então, estariam sendo violados por uma legislação feita pela Câmara que está abaixo da Constituição. Para este trabalhador autônomo que durante alguns anos foi usuário de drogas, a proposta não pode avançar porque geraria problemas às famílias e aumentaria a criminalidade. Eu não acho legal, né? A pessoa vai ter mais criminalidade, na verdade, né? Que a gente tem o objetivo que isso acabe, né? Aí se isso é autorizado, vai influenciar na sociedade, vai atrapalhar tudo, né? Cerca de 30 países já promoveram algum tipo de permissão ao porte e consumo de drogas. Para Augusto Barbosa, o tema deve ser amplamente discutido e, segundo ele, não há problemas jurídicos que envolvam a propositura. A ideia, basicamente, é a seguinte: o direito penal ele não pode incidir sobre condutas que estão na esfera da intimidade e da vida privada de uma pessoa. O direito penal ele tem um princípio básico, que é a da lesividade, ele só alcança quando uma conduta humana, uma ação ou omissão, viola um direito de alguém, de outra pessoa. Quando você usa droga, no máximo, há uma questão interna da sua intimidade, da sua própria relação pessoal. Então, ele não poderia incidir como um direito que é o mais rigoroso, o mais sancionador do ponto de vista jurídico. A história de Luiz com as drogas iniciou aos 14 anos. Dependente do álcool e entorpecentes, quase perdeu tudo quando o consumo estava em seu ápice. Para ele, caso seja aprovada a lei, o país seria prejudicado. Começou assim, ao longo dos meus 14 anos, fui influenciado pelas más amizades. Comecei primeiramente com o uso do cigarro, aí bebida, nisso já parti para droga. Aí fui me aprofundando cada vez mais, né? Querendo preencher aquilo que eu senti, aquele vazio com droga, com bebida. O mundo em si já vive uma bagunça com isso, né? Sendo proibido. Se aprovar, aí vai piorar, né? Vai ter mais criminalidade, roubo, essas coisas, vai atrapalhar na sociedade. Minha família sempre foi evangélica, aí eu comecei a frequentar a igreja, as reuniões com eles. Aí eu decidi a parar com tudo. Graças a Deus, com a minha atitude, com a força que Deus me deu, eu abandonei tudo. E hoje estou aí para contar a minha história. O vereador Rogério Timóteo, autor da lei que homenageia pessoas que venceram as drogas, também discorda da propositura do Supremo. Segundo ele, o seu projeto serve para mostrar à sociedade quem conseguiu superar o vício. Ela é para mostrar que existe como ressocializar essas pessoas, dando para elas a oportunidade de receberem, um título novamente, levando elas a receber essa homenagem tão especial e mostrando para a sociedade que tem como sair das drogas. Segundo o parlamentar, a ideia do STF é ruim porque não pune o usuário e dá a ele a liberdade de consumir a droga, seja onde for. Eu acho errado, até porque, em vez de libertar a pessoa das drogas, eles estão permitindo que ela use. Hoje nós temos na Cracolândia muitas mães que querem ver seus filhos longe das drogas. Aí o STF vem dizendo que, para o uso pessoal,
não tem problema. Eu acho um absurdo, até porque, enquanto estamos lutando para ver muitos livres das drogas, eles falam, para o uso pessoal, pode. É muito triste esse momento que nós estamos vivendo. Pois bem, agora voltamos a falar com a psicóloga Nádia Leite, hoje tratando com a gente aqui o processo de luto. Nádia, eu queria que você comentasse agora, né, aproveitando também que logo mais vamos encerrar o programa, para a gente fechar esse assunto também, falando um pouco sobre ressignificar. Como que é esse processo, no que as pessoas podem, enfim, ressignificar esse sentimento, né? Muitas vezes podem também se aproveitar de algo que o filho já gostava e, poxa, eu vou começar a acompanhar, vou cultivar uma coisa que ele gostava, para que mantenha aquilo vivo em mim também. Como que, enfim, só se tem um exemplo, né? Mas como que os pais podem trabalhar essa questão? Sim, isso que você falou é bem importante, João. Muitos pais dão continuidade a projetos dos filhos, né? Então, de repente, o meu filho gostava de fazer trilha, eu começo a fazer trilhas, né? Então, você dá uma certa continuidade, né? Então, o ressignificar também é muito individual, né? Por exemplo, né, a ONG A Madalena, como eu citei no início do programa, né? Então, a Tatiana, ela inaugurou, né? Ela fundou a ONG, né? E hoje ela dissemina essa informação, essa conscientização sobre a importância, né, da gente criar aí políticas públicas para falar sobre o luto parental, né? No meu caso, na minha experiência, né, eu ressignifiquei através de uma planta, né, que está aqui presente, né? Então essa planta eu ganhei de uma tia muito querida, né, que me disse ter sonhado com o Guilherme, né, e que, segundo ela, no sonho, ele pediu para que me entregasse essa planta. E essa planta é uma planta que ela se multiplica muito, né? Então, umas 2 vezes por ano, eu faço 15, 20 mudas dela e eu entrego ela para as pessoas, né? Então, eu falo, o Guilherme, ele sempre está presente nos ambientes que eu circulo. Então, na casa dos meus irmãos, na casa dos meus amigos, né? Aqui na TV, né? Então, é uma forma realmente de eu permanecê-lo, né? De eu mantê-lo, né? Vivo, né? Dentro das minhas memórias, né? Dentro da minha história. Então, essa foi a minha forma. Mas cada um vai ressignificar de uma forma, né? E tudo isso é no tempo individual de cada um, mas é super importante sim, seja através de cartas, de escrita, através de projetos. Então é importante que, né, você pai, você mãe, né, respeite aí o seu processo de luto, né, e realmente ressignifique a sua história. Afinal de contas, né, eu sempre falo, nós não estamos preparados, né, para ver partir aquele que nós vimos nascer, tá? Então se respeite. Muito bom, muito bem, Nádia. Eu achei bem forte, bem impactante essa frase final, né? Porque realmente mostra, né, que, enfim, são coisas que acontecem, né, na vida. Sim. Mas é claro que ninguém está preparado, é realmente um processo, como a gente está comentando. Então, para a pessoa se respeitar, entender que não é uma semana, não é um mês, isso é variável, né? Para que a pessoa possa, enfim, se consolar com relação a isso. Sim. E, Nádia, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi realmente um programa muito interessante sobre, para a gente comentar sobre um tema que a gente estava até falando, não se fala tanto, sim. É um pouco até um tabu, não sei, as pessoas às vezes se esquivam de falar sobre o luto. Claro, cada um vai agir de um jeito, mas eu acredito que de modo geral isso acontece. Sim. Então, muito obrigado pela sua participação, para a gente conversar sobre esse tema e com certeza acredito que deva ter tocado no coração de muita gente que já viu o programa ou pode ver depois nas nossas redes sociais. Sim, eu que agradeço, João. E só para finalizar, claro, eu queria falar aos pais, né, e aos familiares que existe uma cartilha de orientação ao luto parental, né, que foi desenvolvida pela ONG A Madalena, tá? E ela está disponível na internet. Então, essa cartilha, ela traz muitas informações, né? Desculpa, sobre as etapas do luto, sobre a importância da gente conhecer, né, o que nós estamos vivendo, sobre a importância de falarmos sobre o tema. Então, eu convido vocês a conhecerem essa cartilha. Obrigada a todos e obrigada, João. Que isso, nós agradecemos, Nádia. Muito obrigado pela sua participação. Bom, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, excelente início de semana e até mais.